Prezados irmãos, a liturgia da palavra de hoje tem como tema principal a oração e a fé. Na verdade, aquilo que o próprio Jesus vai nos ensinar por meio de uma parábola, a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Quando a nossa fé está repleta de amor a Deus, reconhecendo que Ele é um Pai bom, justo, a oração se faz ainda mais perseverante e insistente. É a oração, podemos dizer, que conserva acesa a chama da fé em nós. Mas talvez a pergunta que mais nos impressione no Evangelho de hoje, que nos faça questionar, é a pergunta de Jesus acerca da nossa fé. Quando o Filho do Homem vier, quando o Filho do Homem voltar, será que Ele encontrará fé sobre a terra? Que fé é esta que o Filho do Homem, Jesus, Deus, espera encontrar quando Ele voltar? Que fé que o Senhor espera encontrar em nós? Uma fé simplesmente que reconheça quem Ele é, que nos leve a reconhecer quem Deus é ou que Deus existe. Saber que Deus existe, até o diabo sabe. E no entanto, isso não muda em nada a situação dele. Portanto, a nossa fé não basta somente para saber que Deus existe ou quem Deus é. Isso o diabo também sabe. A nossa fé, meus irmãos, deve ir além. A nossa fé, Jesus espera encontrar em nós uma fé que reza, uma fé que suplica, uma fé que leve a confiança, uma fé que se torne tarefa pessoal, ou seja, uma necessidade diária de sempre rezar, uma fé que leve também a esperança, pois é da fé que nos vem uma certeza, a certeza de que Deus é o maior interessado na nossa felicidade, na nossa realização. Não nos esqueçamos jamais disso. E a fé é que nos ajuda a acreditar e confiar que Deus é o maior interessado na nossa felicidade. Deus é o maior interessado na nossa realização plena. Portanto, se muitas vezes aquilo que nós pedimos segundo a nossa vontade não é de certa forma atendido ou realizado, talvez seja porque não consiste na nossa verdadeira felicidade, na nossa verdadeira realização. Porque Deus é o maior interessado em que sejamos felizes por inteiro, por completo, não uma felicidade efêmera, transitória, passageira, frágil, não uma felicidade que se paute em realidades efêmeras, passageiras, não uma felicidade que esteja somente no prazer, no ter, mas uma felicidade que esteja no ser de Deus. Por isso, as leituras de hoje nos apresentam dois modelos nos quais podemos nos inspirar. Uma viúva, contada por Jesus numa parábola, uma viúva que sofria diante de um juiz desonesto, mas que persiste, que persevera até o fim. E a figura também de Moisés, de que nos falou a primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, que permanece com as mãos levantadas para o céu, dirigidas a Deus, para oferecer a sua intercessão junto de Deus pelo seu povo, para que eles pudessem vencer o inimigo e
conceder-lhes então a vitória. A viúva do Evangelho nos faz pensar nos pequeninos, nos últimos, nas numerosas pessoas que na sua simplicidade sofrem diante da prepotência dos poderosos. Até hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que sofrem diante da prepotência dos grandes, dos que estão à frente da sociedade, seja no governo, seja em algum cargo social, alguma posição que seja pelo bem comum, em benefício dos outros, e que acaba gerando, na verdade, opressão, que acaba gerando, na verdade, aquilo que nós ouvimos na parábola, uma verdadeira angústia e até, porque não, um desespero por parte daquela viúva que desejava que fosse feita justiça para ela. Vemos então essa viúva que sofre diante da prepotência dos outros e que se sente impotente diante do mal e de certa forma é tentada ao desânimo. Meus irmãos, nós também muitas vezes diante do mal da corrupção, do mal da prepotência, da ganância, diante dos males que aflige hoje a nossa vida, da mentira, da desonestidade, enfim, diante do mal muitas vezes nós nos sentimos impotentes, não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, não temos a quem recorrer, sobretudo quando aqueles que de certa forma seriam os responsáveis pela nossa defesa são maus. Quando nós diante de um patrão desonesto, diante de um superior prepotente, nos vemos impotentes e a tendência é desanimar, a tentação é desanimar. E aí que vem o ensinamento do Evangelho. Jesus diz: observai a insistência desta viúva, aprendei da insistência dessa viúva, que no final será ouvida por um juiz desonesto. É claro que Jesus não está dizendo que Deus é semelhante a esse juiz, muito pelo contrário. Mas o Senhor quer nos mostrar que se até um juiz desonesto, se até diante de alguém prepotente, ganancioso, maldoso, pode haver uma solução, se a pessoa perseverar, persistir, quanto mais diante de Deus que é Pai, diante de Deus que é bondoso, diante de Deus que é misericordioso, que quer somente o bem dos seus filhos. Portanto, a fé nos assegura que Deus ouve a nossa oração. Deus não é indiferente à nossa oração. Deus nos atende, no entanto, no tempo oportuno. E muitas vezes esse tempo oportuno no qual Deus quer agir, nem sempre é no nosso tempo, no nosso momento. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa oração é muito mais para que Deus realize as coisas que queremos e desejamos segundo a nossa vontade, do que uma oração que nos una a Deus para aprender com Deus a suportar as dificuldades da vida, a perseverar até o fim, mesmo diante das provações, e para, de certa forma, confiar em Deus, que Deus agirá sempre no tempo oportuno. Mesmo que Ele pareça indiferente, mesmo que muitas vezes nós sintamos como que se Deus estivesse ausente diante daquela situação. É assim que podemos ser tentados a pensar ou a sentir, como se Deus estivesse ausente.
Mas Deus nunca está ausente da vida do homem. Deus está sempre unido a nós. Deus jamais permitirá a infelicidade eterna para o homem, e é justamente por isso que Ele age no tempo dEle, porque talvez se Deus fizesse tudo o que nós queremos, do nosso jeito, do nosso modo, talvez teríamos adquirido o que queremos, mas perdido a salvação, perdido a vida eterna, perdido a felicidade para sempre. Portanto, a fé nos ajuda a confiar em Deus e saber que Deus é o maior interessado na nossa felicidade. E por isso perseverar na oração, persistir até o fim, é a certeza justamente de que Deus está junto de nós, mesmo quando nós sentimos a sua ausência. Certamente muitos de nós aqui já conhecemos a história de Madre Teresa de Calcutá, uma religiosa que dedicou a sua vida inteira a cuidar dos doentes, leprosos. E Madre Teresa de Calcutá foi reconhecida pelo mundo como uma das mulheres, das religiosas que mais fez caridade no mundo. No entanto, depois do falecimento de Madre Teresa, o seu diretor espiritual teria revelado que Madre Teresa viveu 40 anos da sua vida numa aridez espiritual. Que significa isso? Que por 40 anos ela não sentia a presença de Deus, ou ela sentia uma ausência, uma aridez espiritual que a levava a justamente ser tentada ao desânimo, mas ela não desanimou, mesmo não sentindo a presença, a consolação de Deus. E certamente o que provocou ela a sentir-se assim foi justamente o que ela experimentou nos mais sofredores, porque muitas vezes o sofrimento hoje na sociedade, no mundo, ele é culpa dos homens, na maioria das vezes, culpa da corrupção, culpa da desonestidade, da injustiça presente no mundo. Então Madre Teresa, diante de tamanha injustiça, certamente que ela se encontrou, como essa viúva do Evangelho, ela sentia então uma ausência de Deus, como se Deus demorasse. E a sua oração era uma oração um tanto quanto árida. No entanto, ela perseverou até o fim. Por isso vejam, meus irmãos, a fé nem sempre é a gente sentir, né? A fé não é um sentimento, a fé é uma decisão. Muitas vezes nós não sentimos o efeito da nossa oração, não sentimos o efeito da nossa perseverança. Vamos à missa todo domingo, comungamos, confessamos, estamos rezando agora todos os dias em casa, e parece que a gente não sente uma melhora, ou parece que a gente não vê a solução de um problema. Mas a fé é mais do que sentimento, a fé é uma decisão de quem confia no Senhor e permanece unido a Ele, custe o que custar. De quem confia no Senhor, mesmo quando você não vê mais solução, mesmo quando você é tentado ao desânimo, você permanece fiel até o fim. Portanto, quem é fiel até o fim, quem permanece fiel até o fim, quem confia no Senhor até o fim, mesmo que nem sempre você veja o resultado do que você espera naquele momento, e ali você persevera, e ali você persiste, ali você continua, como aquela viúva. Ela poderia ter desanimado e ido embora, mas não, ela ficou ali, insistindo. É exatamente isso que Jesus quer dizer.
que a gente se una a Deus para sempre, que nada nos tire de Deus, que nada nos faça separar-se de Deus, mas estejamos unidos a Ele para sempre, como Moisés na primeira leitura, que permaneceu com as mãos levantadas ao céu para que Israel pudesse vencer contra Amaleque, contra os amalecitas. Assim também Jesus, o novo Moisés, com seus braços erguidos na cruz, também suplicou ao Pai em favor da nossa humanidade, para libertá-la, para vencer a luta contra o inimigo, que é a morte, que é o pecado. Portanto, Jesus também perseverou até o fim, Jesus também persistiu até o fim, Jesus também não se deixou vencer pelo desânimo, mesmo se sentindo abandonado na cruz, Ele permanece na cruz, com os braços levantados para o céu, assim como Moisés, levantando os braços para Deus, a fim de que o povo pudesse vencer e pudesse sair vitorioso. Assim o Senhor permanece na cruz, e assim o Senhor quer que nós permaneçamos, que nós jamais desanimemos, mas que nós perseveremos até o fim, para que no fim sejamos merecedores da nossa fé, persistente, confiante. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis até o fim, que o Senhor nos ajude a termos uma fé madura. Uma fé madura é uma fé suficiente para confiar ao Senhor até o fim, mesmo quando nem sempre as coisas saem da forma como nós gostaríamos, como nós desejaríamos, mas uma fé que leve a confiar no Senhor sempre, sem jamais desanimar, sem jamais desistir. Talvez até desanimar, sim, seja ainda possível, mas jamais desistir, jamais abandonar, mas permanecer fiel e fiel até o fim. Assim seja. Amém.